uma outra propriedade, né, que também vai ajudar muito a gente na hora de calcular esses números binomiais, que é quando você tem o 1 no número de baixo, né, que talvez seja a propriedade talvez mais útil que a gente vai ver. Ó, quando você tem um número e um aqui embaixo, quanto será que dá? Ah, professor, será que vai dar 1 de novo? Não, não vai dar 1. Quanto que vai dar? Bom, vamos ver. Colocando a definição, eu tenho n fatorial sobre 1 fatorial, n menos 1 fatorial. Então eu tenho, para o n fatorial virar o n menos 1 fatorial, lembra em sala de aula que eu dei uma dica para vocês que era o seguinte: quando você tem expressões com fatoriais, você consegue identificar quem que é o menor fatorial, porque são números naturais. Quem é menor? N ou n menos 1? N menos 1. Então você faz todos os fatoriais virarem n menos 1. O n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial, dividido por 1 fatorial, que multiplica n menos 1 fatorial. E olha só o que acontece agora. N menos 1 fatorial cancela com n menos 1 fatorial, sobra n em cima e 1 embaixo, que 1 fatorial é 1. N dividido por 1 é n, para qualquer que seja o valor de n. Então, quando tiver 1 embaixo, você também não precisa fazer conta. Para todo n natural, quando tiver 1 embaixo, você sempre vai ter um número de cima. Ou seja, 5, 1 binomial, 5. 720, 1 binomial, 720. 1 bilhão, 1 bilhão. Então não precisa fazer conta, certo? Essas propriedades vão ajudar muito a gente na hora de realizar procedimentos lá no binômio de Newton, tá? Agora, olha só. Outra coisa interessante que a gente tem com esses números binomiais. Eu vou pegar aqui um número 5, 3, e eu vou pegar o número 5, 2. Certo? Depois eu vou pegar o número 3, 2 e eu vou pegar o número 3, 1. Vamos ver como que fica isso. 5, 3 é 5 fatorial sobre 3 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. Isso dá 120 dividido por 6 vezes 2, 12, 10. Agora, 5, 2 é 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2, 3 fatorial. Vocês estão vendo que aqui só trocou de lugar? Olha só trocou de lugar. E a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui deu 12 embaixo, aqui também vai dar 12. Né? Ou seja, 120 dividido por 12 também é 10. Então a pergunta é, eu tenho dois números diferentes a princípio, com os mesmos resultados. O que acontece aqui e aqui? Agora vamos lá para o outro. 3, 2, 3 fatorial, 2 fatorial, 3 menos 2, 1 fatorial. Aqui, 3 fatorial, 1 fatorial, 3 menos 1 e 2 fatorial. Perceba de novo que só troca de lugar o 2 com 1. Então eu tenho 6 por 2, 3. 6 por 2, 3. Né? Aqui, ó, 3, 1, eu poderia ter usado direto essa propriedade, dá o 3, tá vendo? Ó? A pergunta é, o que acontece com esses números? Olha, acontece uma coisa muito interessante com esses números binomiais, que é o seguinte, ó. Números binomiais, você tem lá o NK e um certo NP. Então, quando dois números binomiais são iguais, ou seja, quando eu posso falar que esse é igual a esse? Primeiro de tudo, eu só consigo comparar dois números binomiais se os números de cima são iguais. Tá vendo? Então, se tiver número em cima diferente, eu não consigo comparar. Agora, se eles são iguais, os números de cima, você tem o seguinte.
os dois números binomiais são iguais, se o K for igual ao P, que é uma coisa óbvia, né? Ó, se o K for igual ao P, ou seja, 5,3 é igual ao 5,3, isso é uma coisa óbvia. Ou se não, olha o que acontece. Quando você somar os dois números de baixo e der o de cima, os números também são iguais. 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5. Então, existem duas possibilidades de igualdade entre números binomiais. Ou K é igual ao P, claro, né? Ou, quando você fizer K mais P, tem que dar um número N. Então, você tem que esses números são chamados de números complementares. Então, quando dois números binomiais são iguais, quando esses números são complementares. O que são números complementares? Quando você somar os dois de baixo e der o de cima. Olha lá, somou os dois de baixo e deu de cima, é o mesmo resultado. Tá? Professor, mas onde isso vai ser útil para mim? Né? Onde isso vai ser útil para mim? Olha, eu vou dar aqui dois exemplos para vocês, só para você enxergar onde isso pode ser muito útil, né? O primeiro exemplo é o seguinte: eu quero calcular um número binomial 7, 6. Ou se não, eu quero calcular o número binomial 123, 122. Certo? Olha, eu sei que esse número aqui, ele é igual a um outro número, que é o complementar dele. Quem é o complementar dele? 7, 1. Por quê? Porque quando eu somo os dois de baixo, dá o de cima. Quando eu tenho 1 embaixo, eu não preciso fazer conta, eu sei que vai dar 7, ponto final. Aqui, pego o complementar dele, que é o 123, 1, porque quando eu somar esses dois de baixo, tem que dar o de cima. E quando é 1 embaixo, eu não preciso fazer conta, dá 123. Vocês entendem?